Hey, hello guys, how are you? Então sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês aqui, ok? Então, welcome. E nessa vídeo de aula de hoje a gente vai estar vendo o vocabulário da seção Words in Action, lá da página 6, então page 6. Então, book 1, lesson 1, page 6. Então, livro 1, lição 1, página 6, ok? E nessa vídeo de aula a gente vai estar aprendendo, tá, o vocabulário da primeira lição, beleza? Então vamos lá. Então eu coloquei algumas imagens para a gente estar aprendendo juntos como falar elas em inglês e também algumas palavras, ok? Então vamos lá. Então que figura que eu tenho aqui? Então provavelmente você disse salada, correto? Então está certo. Então aqui a gente tem uma salada. Salada em inglês nós falamos salad. Salad. Eu não falo salad, eu só falo salad. Salad. Então lá no final ele é mais suave. Então salad. Salad. Então salada. Salad. O próximo nós temos um presunto. Muito bem. Então presunto em inglês a gente fala ham. Ham. Vocês perceberam que no final dessa palavra a minha boca fechou totalmente, ó, tá? Então quando geralmente tem um M no final da palavra, a nossa boca fecha. Eu não falo ham, eu não coloco esse I no final, só falo ham. Ham. Então salad, ham, ok? O próximo a gente tem um que os ratos gostam de queijo, correto? Queijo em inglês a gente fala cheese. Cheese, tá? Então eu vou falar em inglês e eu quero que você repita depois de mim para a gente estar praticando a nossa pronúncia, ok? Então let's go. Então salad, ham, cheese. Então one more time, mais uma vez. Salad, ham, cheese. Very good. Então muito bem. Então let's move on. Então vamos continuar aqui. Agora a gente tem o que essa figura está mostrando em geral? Que tipo de festa que é essa figura? Então é um churrasco, ok? Então um churrasco em inglês eu falo barbecue, tá? Eu sei que a gente em português na nossa língua nós temos aquele molho barbecue. Então, é a mesma pronúncia, é a mesma coisa, tá? Então, o correto em inglês, barbecue é o churrasco. Para nós, barbecue é o molho, tá? Então, aqui nessa figura não está falando do molho, mas sim do churrasco. Então, churrasco em inglês é barbecue. Barbecue, ok? O próximo, o que nós temos aqui? Então, bem simples, né? Bem fácil. Então a gente tem uma carne, tá? Carne em inglês nós falamos de meat. Meat, tá? Eu não falo meat, tá? Lembrando que não tem um I no final. Eu paro lá no T, tá? Então eu falo meat. Meat. E aqui nós temos um lápis, perfeito, tá? Lápis em inglês eu falo pencil. Pencil, tá? Muitas pessoas falam lápis como pencil, tá? Eu não falo pencil, eu falo pencil. Pencil, tá? Pencil. Então lápis em inglês é pencil. Então mais uma vez como a gente fez lá no slide anterior. Eu vou falar em inglês e você repita depois de mim para a gente estar praticando, ok? Então let's go. Barbecue, meat, pencil. Barbecue, meat, pencil. Great, good job. Então, bom trabalho. E agora, nós temos uma caneta, tá? Então, se lápis em inglês, como a gente viu anteriormente, que é pencil, caneta em inglês é pen. Então, é basicamente a metade da palavra lápis em inglês. Então, pencil é o lápis, pen é a caneta, tá? E aí, como é que eu falo? O que é isso? Tá? Se você disse livro, você acertou.
tá? Então, livro em inglês eu falo book, book, né? A nossa cultura, a gente fala, por exemplo, a gente tem a rede social que é Face, não é book, tá? Eu sei que você pensou nisso. Não é book, a gente fala book, book. Então, Facebook, Facebook. Então, livro em inglês a gente fala book e não book, ok? E aqui, quem que é essa mulher lá na frente da lousa, na frente dos alunos? Né? Então, uma professora, tá? Então, professor ou, né, professora, né, tanto faz, em inglês a gente chama de teacher, teacher. Provavelmente você já escutou como teacher, tá? Não é teacher, não tem esse T no final. Essa basicamente lá no... não tem esse T no começo da palavra, somente no final, que é o cher, tá? Então, o correto para a gente falar essa palavra é teacher, teacher, tá? Então, mais uma vez, vou falar em inglês e você repete, ok? Então, vamos lá. Pen, book, teacher. Pen, book, teacher. Great, ótimo. Então, lembrando que da palavra teacher, esse T é mais suave, é mais calmo. Então, falo teacher e não teacher, tá? Teacher. E aí, agora nós temos algumas palavras extras, tá? Lá da seção Words in Action, dessa página 6. Então, eu vou falar em inglês e você vai repetir, tá? Por quê? Aqui eu já coloquei a tradução, para você não ficar confuso, tá? Então, eu vou falar em inglês e você repita depois de mim, beleza? Então, let's go. I, you, my, your, friend, to, me, here, and, yes, no, the USA, to like, to see, to live, to work. Ok, great. Tá, então mais uma vez, one more time. I, you, my, your, friend, to, me, here, and, yes, no, the USA, to like, to see, to live, to work. Ok, então só para a gente dar uma relembrada com essas palavras, eu vou falar em português e você vai falar em inglês. Então, eu em português, você em inglês. Ok, então let's go. Então, eu, você, meu, minha, meus, minhas, seu, sua, seus, suas, amigo, amiga, também, mim, aqui, e, sim, não, Estados Unidos, gostar, ver, morar, viver, trabalhar. Ok, guys? Great, perfect. Então, perfeito. Então, pessoal, na próxima aula a gente vai estar vendo sobre... Então, deixa eu só voltar aqui. Ótimo. Então, na próxima aula, next class, a gente vai estar vendo sobre double-edged questions. Então, a gente vai estar revendo alguns que a gente já aprendeu e estar aprendendo outros. Então, a gente vai ver o que é double-edged question, qual que é o seu uso, quando que a gente utiliza em cada contexto, tá? Então, é muito importante ficar atento. E aí, eu quero que você, pelo menos, escreva uma frase, tá? Pode ser afirmativa, negativa ou uma pergunta utilizando esse vocabulário que a gente aprendeu hoje, tá? Então, se você não viu o vídeo que eu explico como criar frases
tanto na afirmativa, negativa e interrogativa, ou seja, uma pergunta, dá uma procurada aqui no canal que tem, tá? Sobre present simple, que é o presente simples, ok? Então, pessoal, thank you so much. Então, muito obrigado, tá, pela participação de vocês, de estar aqui até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ok? Também de seguir a gente lá nas redes sociais, então no Facebook, Facebook, e lá no Instagram, tá? No Instagram, como a gente fala, tá? E ficar atentos com as atividades e também de participar nas nossas aulas ao vivo, ok? Ao vivo, então, na nossa aula ao vivo. Agora sim, ótimo, perfeito, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Então, bye bye, see you. Então, tchau, tchau, até mais.